Todo mundo animadíssimo, todo mundo cheio de energia positiva, gente, para estudar partes da gramática. Conteúdo importante, por quê? A gente tem que começar o estudo sistematizando as partes da gramática, entendendo quais os conteúdos que estão em cada bloco da gramática. Isso já é importantíssimo, para que você saiba ler um edital, para que você entenda quais os conteúdos priorizados na sua banca, dentro daquele monte de matéria que provavelmente vai ser cobrado no seu concurso, o que você precisa revisar com mais consistência. Então, isso tudo aí é o que a gente vai trabalhar em partes da gramática. Então, nosso foco aqui, né, conhecer quais são as partes da gramática e a partir delas, e fazer um exercício para você entender melhor a lógica, né, do seu curso. Bom, então a gente tem essas partes aqui: fonética, morfologia, semântica, sintaxe, estilística. Nós vamos começar por essa partezinha aqui, ó, fonética. Ah, Flávia, o que a fonética estuda? Quais são os conteúdos cobrados dentro de fonética? A fonética estuda várias coisas, principalmente conceitos fonéticos. E aí a gente vai fazer questões para você ter essa ideia, né? Dígrafo, ditongo. Então, o que seria isso, Flávio? Dígrafo, ditongo, hiato, fonema, e a gente vai estudar detalhadamente cada um desses conteúdos. A gente aqui em fonética ainda vai estudar ortografia. Aí em ortografia a gente tem vários conteúdos, ortografia simples mesmo, e a gente vai ter uso de hífen, emprego de porquês, parônimos e homônimos. Todos esses conteúdos aqui compreendidos dentro de ortografia. Acentuação gráfica. E aqui também nós vamos estudar divisão silábica. Ah, Flávia, divisão silábica não cai não, né? Depende da banca. Por exemplo, a FUMARC cobrou agora, no concurso da Assembleia, divisão silábica em algumas das provas, né? Claro, gente, que é um conteúdo que tem menos chance de cair, por exemplo, no Sebrasp da vida, menos chance de cair na FUNESP. A FUNESP, aliás, nem gosta muito desse conteúdo de fonética. Menos chance de cair numa banca tipo a FCC. Mas em bancas menores, eu vou fazer um concurso da IBGP, eu vou fazer um concurso da Fundatec. Aí esses concursos menores, essas bancas menores, têm mais chances de cobrar conteúdos, por exemplo, como divisão silábica. Então, o negócio é a gente estudar tudo, porque a gente não quer passar vergonha e a gente já sabe que, às vezes, um ponto faz muita diferença ali para a gente ter o nome lá no diário oficial dentro das vagas. Então, basicamente, a gente sabe que vai estudar esses conteúdos, a gente está em partes da gramática, especificamente em fonética, beleza? Bom, então a fonética, ela vai trabalhar os conceitos fonéticos, começando lá por o quê? Fonemas. Aí depois a gente vai estudar, por exemplo, encontros consonantais, encontros vocálicos, dígrafos, dífonos. Então, está dentro de conceitos fonéticos. Ortografia, a gente vai estudar tanto as questões, vamos dizer assim, regulares, as regularidades. Então, nós vamos estudar tanto as regularidades ortográficas quanto as irregularidades, que elas também são importantes, né? Então, nós vamos estudar todos esses aspectos aqui dentro. Uso de hífen está dentro de ortografia. Uso de parônimos e homônimos dentro de o quê? Ortografia. E aí a gente vai estudar ainda empregos de porquê, sinal junto, sinal separado, né? De encontro a, ao encontro de. Todas essas particularidades estão compreendidas dentro de
ortografia, nós vamos estudar. Então, a gente está passando pelas partes da gramática para você entender quais são as divisões que existem na gramática, né? E aí, em posse do seu edital, você também saber assim, olha, veio esse conteúdo aqui, então eu tenho que estudar isso do mesmo jeito, porque está dentro de ortografia. Eu tenho que estudar isso aqui do mesmo jeito, porque está compreendido em ortografia. Existem algumas bancas que vão trazer um detalhamento maior dos editais e outras que vão trazer um detalhamento menor. Nosso objetivo no seu curso é passar por todos os editais, tentando, assim, abarcar o máximo possível os conteúdos que podem ser cobrados na sua prova, né? Então, a gente vai ali daquela lógica interpretativa pesada que a FGV cobra. A FCC tem um outro estilo de interpretação de texto, mas aí a gente pega uma abordagem gramatical que é mais típica da FCC, da VUNESP, vai juntar isso tudo, fazer um mix, né, considerando, por exemplo, o Sebrasp também e outras organizadoras que têm muito prestígio no nosso país, para que você possa se sentir preparado para fazer a sua prova, tá? Então, o uso do hífen, parônimos e homônimos, acentuação gráfica. No caso de acentuação gráfica, gente, a gente tem sempre as questões de prosódia mesmo, né? E o emprego dos sinais de acentuação. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter lá justificativa. Para o emprego de sinais de pontuação. Bom, já falei com vocês que eu gostaria que ao longo do nosso curso, né, você fosse fazendo fichas, divisão também, obviamente, a palavra, né, e a forma que ela assume dividida. Então, forma adequada de divisão das palavras, a partir da regra. Então, isso tudo está compreendido dentro de fonética. Destes conteúdos aqui, o que mais cai, sem dúvida, é a ortografia e as suas variações. Então, quando a gente pensa assim, Flávia, bancas maiores, tipo a FCC, Sebrasp, eles vão cobrar ortografias, parônimos e homônimos? Sim. Esses conteúdos são os mais recorrentes a despeito de qualquer banca. Então, assim, independentemente da banca, a ortografia é o conteúdo mais cobrado. Só que a gente tem as bancas menores que ainda vão trabalhar muito divisão silábica e também acentuação gráfica. Então, a gente precisa estudar isso também, né? Tudo é importante, tá, gente? Bom, aí o que a gente vai fazer? Eu vou fazendo algumas questões com vocês e ao longo dessas questões, para a gente não sair da aula com a sensação de que ainda não nos aprofundamos em nenhum conteúdo, eu vou fazendo algumas fichas que aí você também já vai ganhando uma dinâmica de como fazer fichas. Eu te ensinando a fazer uma ficha, um mapa mental, para você se sentir mais seguro aí também para praticar isso ao longo do nosso curso. Eu sempre falo com o aluno, nessas primeiras aulas, o meu cuidado é garantir que você também organize o seu esquema de estudo. Então, vou fazer uma questão, vou aproveitar a questão para trabalhar, obviamente, algum conteúdo. Bom, conceitos fonéticos, vou usar um vermelhinho aqui. O que são esses conceitos fonéticos, né? Correspondem às categorias dos sons da língua, como, por exemplo, os fonemas, os dígrafos, os encontros vocálicos e os encontros, o quê? Consonantais. Então, a gente está falando de uma parte da gramática que estuda os sons. Como isso é cobrado em prova, tá? Então, como se cobra esse conteúdo? Geralmente, a gente vai pedir identificação de um determinado conceito, tá? Então, identificação de um determinado conceito. Bom, pensando nas bancas maiores, quem não cobra isso aqui? FGV, FCC, Sebrasp, VUNESP, são organizadoras que não têm o hábito de cobrar. Nas outras bancas, este conteúdo aqui aparece com certa regularidade,
Porque aí, desde os nossos primeiros encontros, eu também já vou mapeando para vocês o que é mais importante dentro da sua realidade. Porque às vezes você vai estudar só para o Sebrasp. Então, essa parte fonética, você pode passar por ela de maneira mais tranquila. Não é não estudar, gente, porque às vezes ela vai ser importante para uma outra parte da matéria. Mas, realmente, merece um enfoque menor para quem está fazendo, por exemplo, só FGV, FCC, Sebrasp e VUNESP. No caso das demais organizadoras, você pode encontrar uma questão como a que nós faremos agora. Então, olha lá o que a gente tem aqui. Eu tenho lá assim, ó, assinale a alternativa em que ocorre ditongo. Primeira coisa é saber o que é ditongo. Ah, o ditongo, Flávio, é o encontro de uma vogal com uma semivogal, ou o contrário, né? Ou de uma semivogal com uma vogal na mesma sílaba. Claro que nós vamos estudar isso aqui separadamente, então você não precisa ficar preocupado, não, nós vamos estudar isso aqui. Então, ditongo é o encontro de uma vogal com uma semivogal ou de uma semivogal com uma vogal na mesma sílaba. A gente já tem uma noção do conceito. E é isso que eu estou procurando nessas palavras. Ah, Flávia, o que eu vou ter aqui então? Como é que vai ser a nossa resposta? E aí, gente, nós estamos em uma avaliação diagnóstica. Por exemplo, aqui nós vamos fazer 6 questões neste bloco de fonética. E você vai avaliar quantas questões você acertaria aqui nesse bloco. Porque isso é importante para você ter uma noção de como você está. Ah, eu estou começando este curso. Como eu estou? Eu acertaria em 6, neste primeiro bloco, 3, 4, para aí um pouquinho, faça as questões para você ter uma noção de qual é o seu ritmo inicial aí de prova, tá? Bom, no caso aqui, a gente tem lá as alternativas bem, queria, rainha e quero. Quando se trata de fonética, a gente vai fazer a transcrição da palavra. Então, no caso aqui, a gente fala assim, ó, bem. No caso de queria, esse U não é pronunciado. Então, a gente faz assim, ó, que-ri-a. No caso de rainha, a gente tem um NH que não é pronunciado. A gente faz um Nzinho assim. Nha. Esse NH que forma um dígrafo. Vou fazer um N na bonitinho. Quero, o U não é pronunciado. Quero. Então, olha o que está acontecendo nessas palavras. Na palavra bem, eu tenho um E funcionando como vogal e um I funcionando como semivogal, mesmo que ele esteja representado pela letra M. Então, a nossa resposta é a palavra bem. Nesta palavra, ocorre o que a gente chama de ditongo fonético. Então, aqui a gente tem um ditongo fonético, beleza? Na palavra queria, eu tenho 2 ocorrências. O QU, aí vou deixar assim explicadinho para ficar mais fácil. O QU que forma um dígrafo. E eu tenho o IA que estão formando aqui um hiato. Então, 2 ocorrências aqui. Quando a gente pensa nessas questões de fonética, geralmente nas bancas que costumam cobrar esse conteúdo, o que a gente vai ter é exatamente a identificação de um determinado conceito. Eu vou perguntar o que é dígrafo, qual palavra que apresenta dígrafo, qual palavra que apresenta ditongo. Ou seja, vai ser bem assim para a gente trabalhar. Então, na palavra rainha, olha o que acontece. Eu tenho o A e o I formando um hiato. E tenho o NH formando um dígrafo. Isso aqui a gente vai estudar detalhadamente na aula específica de conceitos fonéticos, beleza? Na palavra quero, eu tenho o QU, que está formando um dígrafo. E pronto, mais nada. Então, identifiquei quais eram os elementos aqui, ó. QU, dígrafo, AI, hiato, NH, dígrafo, IA, hiato, QU, dígrafo. E no caso do bem, eu tenho um ditongo que fonético. Ô Flávio, mas você falou que tinha que ser uma vogal com uma semivogal ou uma semivogal com uma vogal. Exatamente.
Então, significa dizer que a letra M, ela pode ocupar o papel de semivogal na nossa língua? Exatamente. E aí, como nós queremos, em um primeiro momento, aprender a fazer ficha, eu vou fazer uma ficha disso, mas nós ainda vamos estudar essa matéria, então não precisa ficar ansioso, porque isso aqui é uma avaliação diagnóstica. Você está pensando aqui como você está e conhecendo as partes da gramática, tá? Depois nós vamos estudar detalhadamente conceitos, o quê? Fonéticos, beleza? Então não precisa ficar ansioso, ok? Bom, aí vamos para a nossa fichinha. Eu tenho o seguinte, as letras M e N. Eu sempre sugiro que vocês coloquem um cabeçalho na ficha, tá? Então, no caso aqui, o seu cabeçalho seria fonética, para você poder agrupar depois, tá? E aí, mais especificamente, letras M e N. Então, faça o cabeçalho. Se você quiser colocar uma data, é interessante, porque eu costumo brincar, né? Ficha tem prazo de validade de 12 meses. Depois, se você fizer, tem que fazer de novo. Porque o estudo, gente, tem que estar sempre ali ativo. Então, se você puder, vai fazer um cabeçalhozinho na sua ficha, depois ela vai ficar bonitona e tal. Beleza. Então, M e N, a gente sabe que essas letras podem ter som de consoante. Essas letras podem ter som de semivogal. E essas letras podem ter um som nulo. E aí, nesse caso, vai ser a indicação de som nasal. Então, vai ser só para indicar o som nasal, beleza? Bom, som de consoante, a gente vai ter, por exemplo, mato e a palavra nada. Nessas palavras aqui, eu tenho 4 letras, 4 fonemas. E aí a gente vai trabalhando isso aqui, ó, 4 letras, 4 fonemas. No som de semivogal, o que vai acontecer? As letras M e N vão ter som de I ou U. Então, a gente vai trabalhar isso aqui. A sonoridade delas vai ser som de I ou de U. Então, olha o que vai acontecer numa palavra em que o M ou o N tem um som de semivogal. Vamos supor que eu tivesse isso aqui, ó. Também e amavam. Bom, vai ter mais de uma letrinha para a gente trabalhar. Na palavra também, eu tenho tam. Esse primeiro M é do tipo aqui de baixo, ó, nulo, tem som de nasal. Som de nasal, nós vamos ver que ele tem som de tio, né? Vou colocar assim, para você entender. Então, tam, bem. Então, este segundo M aqui tem som de I, beleza? Então, também. O segundo M tem som de I. Amavam. Então, quando eu faço amavam, o M tem som de quê, gente? De U. Esse primeiro aqui é consoante. Aqui o primeiro era nasal. Aqui, semivogal. Aqui embaixo também, semivogal. Nulo, indicação de som nasal. Então, vamos imaginar que eu tivesse, por exemplo, a palavra tempo. Na palavra tempo, o M é nulo. Quando eu tenho, por exemplo, uma palavra tipo quando, o M também é nulo. Quando. Então, nesse caso aqui, som de tio. Então, assim, montar uma ficha significa pegar um foco, que é o que a gente tem aqui. No caso, o nosso foco, entender em profundidade as letras M e N, porque toda vez que você faz isso, você vai consolidando o seu conhecimento, né? Então, ó, não precisa trabalhar demais sua ficha, tem gente que gosta tanto de ficar colorindo que esquece que o objetivo não é esse, né? Mas você tem lá as letras M e N,
Você sabe que elas podem ter som de consoante. Você já sabe agora que ela pode ter som de semivogal. Quando você fizer uma questão, tiver dúvida, você volta naquela ficha pontualmente. E você sabe que pode ter um som nulo, que nesse caso vai ser equivalente a til. Aqui a gente forma dígrafo. Aqui a gente forma ditongo, mais raramente tritongo, mas pode acontecer um tritongo também. Deixa eu já aproveitar para dar um exemplo de tritongo, porque aí já fica melhor, né? Você já sai aqui sabendo uma possibilidade. Por exemplo, deságue. Olha aqui, ó. Na hora que eu faço essa palavra, eu vou ter isso aqui, ó. Aqui eu poderia até colocar um Z, né? Gwen. O M vai ter som de I. Ou seja, ele vai ser uma semivogal. Constituindo um tritongo aí. Então, ele vai ser uma semivogal. Então, as letras M e M podem ter som de consoante, podem ter som de semivogal, ou podem ter um som nulo, que vai equivaler aí, no caso, ao uso do til. Elas vão fazer a indicação de um som nasal. E isso aí seria suficiente para você responder a nossa questão, que é o mais importante. Então, por exemplo, para fazer essa questão aqui, qual conhecimento que você precisaria ter? Você precisaria reconhecer que a letra M pode ter um som de semivogal. Aqui, ó. M, som de semivogal. Então, é uma letra M com som de I, beleza? Então, para fazer essa questão, você precisaria ter especificamente este conhecimento. E aí, a gente segue pensando em fonética. Como esse conteúdo é cobrado, toma uma segunda questão aqui para a gente pensar. Apresenta o mesmo número de letras em relação ao número de fonemas. Então, eu quero saber qual a palavra que apresenta o mesmo número de letras em relação ao número de fonemas. Vou fazendo a transcrição e pensando nessas palavras. Então, por exemplo, táxi. Táxi. É assim que a gente vai fazer. No caso aqui, apareceu um dífono. O que é o dífono? É esse X com som de KS. Isso aqui chama dífono. Por quê? É um caso em que uma letra produz dois fonemas. Isso só acontece na nossa língua com X com valor de KS. Então, uma letra produz ali dois fonemas. No caso da palavra táxi, eu tenho 4 letras e 5 fonemas, não é isso? Fonemas, essas unidades aqui. Ô Flávia, mas eu nem sei o que é fonema. Eu não faço a menor ideia. Você está fazendo essas questões aí, eu estou viajando. Calma, respira, vai dar tudo certo, continua animado. Nós vamos ter uma aula apenas de conceitos fonéticos. A gente já está começando explicando quais são as partes da gramática para você entender o que você vai estudar ao longo deste curso. E especialmente para que você seja capaz de ler um edital e saber assim, ó, isso entra, isso não entra. E a gente também já vai fazendo um filtro do que determinadas organizadoras privilegiam aí, tá bom? Então a gente vai começar, né, vamos dizer assim, explicando todo e depois fragmentando os conteúdos. Na palavra queijo, o U não é pronunciado. Então, olha como é que eu vou fazer. Queijo. Então, na palavra queijo, eu tenho 6 letras e 5 fonemas. Esse U da palavra queijo, ele está formando um dígrafo. E aqui o X era um dífono. E essas coisas todas nós vamos aprender. Então, não precisa ficar ansioso. Quando o U é pronunciado aqui, ó, quan, né? A gente fala esse U, o N não, quando. Então, na palavra quando, eu tenho um dígrafo aqui, eu tenho 6 letras e 5 fonemas. Bom, ainda não achei o que eu quero, porque eu quero o mesmo número de letras e o mesmo número de fonemas. Aqui o número de letras é menor do que o número de fonemas. Aqui é número de letras maior que o de fonemas, número de letras maior que o de fonemas. Então, eu estou lá na palavra quase, que deve ser minha resposta, né?
O U é pronunciado, quá. O S tem som de Z aqui, posso representar com Z ou não, tanto faz, se eu colocar um S não tem problema. Por quê? O S, na verdade, ele pode ter som de Z, ele pode ter som de X, né? Ele pode ter som de S, enfim, várias opções. Aqui ele está com som de Z, tá? Então, na palavra quase, eu tenho 5 letras e 5 quê? Fonemas. Bom, se eu tenho 5 letras e 5 fonemas, é isso aqui que eu tenho que marcar. Quase 5 letras e 5 fonemas. Pensando em como eu vou estruturar fichas, e a gente já quer sair daqui sabendo alguma coisinha, já vou fazer uma ficha com vocês. Pensando assim, ó, eu ainda nem sei o que é fonética em profundidade, mas eu sei que essa é uma matéria da língua portuguesa, corresponde a uma das grandes partes da gramática e a gente vai estudar esses conteúdos posteriormente, tá? Então, pensando aqui na sua ficha, você já sabe que você pode fazer um cabeçalho para a ficha lá, né? No caso aqui, seu cabeçalho você ia colocar lá fonética. Mais especificamente o quê? Fonemas, tá? Então, quando a gente fala em fonema, a gente está pensando no seguinte, o que é o fonema, tá, gente? Fonema é uma representação sonora de uma letra ou de um conjunto de letras. Então, é uma representação sonora de uma letra ou de um conjunto de letras. Neste caso, eu posso ter mesmo número de letras e de fonemas, tá? Mais letras que fonemas. E eu posso ter mais fonemas que letras. Então, na verdade, a gente sabe que pode ser igual, vou colocar assim, só para ficar mais visual. Então, o número de fonemas pode ser igual, menor ou maior ao número de letras, beleza? E aí, fazendo a ficha, eu sempre gosto de colocar exemplo, porque eu falo assim, você está pegando microconteúdos e trabalhando. Então, a representação sonora de uma letra ou de um conjunto de letras, eu posso ter o mesmo número de letras e de fonemas. Vamos supor que eu tivesse a palavra trato. Trato, vou fazer a representação, ó, trato. 5 letras, 5 fonemas. Mais letras que fonemas. Então, eu posso ter, eventualmente, uma palavra que tem mais letras que fonemas. Ó. Na palavra tempo, esse M é só nasal. Então, ao representar, vou representar assim, ó, tempo. Eu tenho 5 letras e 4 fonemas, beleza? Bom, eu posso ter mais fonemas que letras. Isso aqui só ocorre se houver dífono. Só vai ocorrer quando a gente tiver o X com o som de KS, que vai configurar dífono. Então, como é muito específico, a gente já deixa aí trabalhado. Vamos supor que eu tivesse a palavra tóxico. Tóxico, eu vou ter isso aqui, ó. Tóxico. Eu tenho 6 letras e 7 fonemas. De modo que aqui apareceu um dífono. E aqui, ó, a gente obviamente teve um dígrafo. Então, o número de letras nem sempre vai corresponder ao número de fonemas. Ah, Flávia, o número de letras é sempre idêntico ao número de fonemas? Não, isso não é uma verdade. O número de letras nem sempre vai corresponder ao número de fonemas.
Os fonemas, eles são agrupamentos de sons ou letras representadas o quê? Por determinados sons, beleza? Então, representação sonora de uma letra ou de um conjunto o quê? De letras. Todo mundo conseguindo acompanhar? Então, a gente tem lá a representação sonora de uma letra ou de um conjunto o quê? De letras para trabalhar. Perfeito? Bom, então, isso aqui seria suficiente para você fazer a questão que a gente acabou de trabalhar. Ah, se eu tivesse uma questão desse tipo aqui, qual conhecimento eu precisaria ter? Eu já sei que o número de letras em relação ao número de fonemas pode ser o mesmo ou não. Eu preciso fazer a transcrição da palavra. Eu tenho que ter algumas noções, como, por exemplo, a noção de dígrafo e a noção de dífono. São os dois conhecimentos mais importantes aqui. O dígrafo, duas letras que emitem um único som. Então, dígrafo, duas letras que emitem um único som. Beleza, então eu já sei que a fonética, eu estudo isso aqui. Aí vou continuar, né? Ah, dentro de fonética, eu também, Flávia, vou estudar ortografia. Eu sempre vou me ater às generalizações, né? Mas eu tenho, obviamente, as irregularidades ortográficas que também precisam ser trabalhadas. Flávia, quais bancas priorizam este conteúdo aqui? Bom, todas as bancas cobrem, tá? Então, ortografia vai cair em todas as bancas. A questão é, como vai cair em uma determinada banca em relação à outra? Por exemplo, a FCC vai preferir frases maiores e não palavras, né? A FUMARC, por outro lado, vai preferir uma questão com palavra. Só as palavras X e Y foram grafadas de maneira indevida. Então, cada banca vai trabalhar de um jeito. O Sebrasco também vai preferir o quê? Frases e não palavras. Então, cada banco vai trabalhar de um jeito, mas todas as bancas cobram, né, contemplam o conteúdo de ortografia, tá? Então, é a parte da gramática responsável ali pela correta grafia das palavras. Sempre que a gente tiver dúvida, nós vamos ao VOLPE como referência. O que é o VOLPE? É o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, definido pela Academia Brasileira de Letras, tá? Então, o VOLPE é um dicionário que está vinculado ali à Academia Brasileira de Letras, a ABL. Então, é a nossa referência. Beleza? Então, vai ser sempre o VOLPE. Então, eu estudo a correta forma de escrita das palavras. Bom, aí eu deixei aqui para a gente fazer um pequeno ditado, não vale nada, você não vai ter que mostrar para o coleguinha, mas só para você já ter uma noção se você mandaria bem ou não aí na questão de palavras, na ortografia, beleza? Então, vamos fazer um ditado rapidamente aqui. Tem que participar. Se não participar, você já sabe que, né, vou colocar uma praga em você, porque você tem que escrever suas palavras, ninguém vai olhar, não. Eu não vou ver, sua mãe não vai ver, ninguém vai ver. Isso não é para trocar o coleguinha, o caderno com o coleguinha, tá? Então, vamos lá no ditado. Primeira palavra, ó, caiu agora na Assembleia, na prova de redator revisor. Vou colocar a palavra empecilho. Empecilho. Depois eu vou colocar paralisação. Sucinto, pretensioso, beleza? 5, vou colocar uma palavra que você escreve todo dia, mas ela vive caindo em prova. Exceção, adivinhar, beleza? Exceção, adivinhar. Depois nós vamos de ansioso, ok? Ansioso. Depois nós vamos de
pensar aqui, contraindicado, reivindicação e disenteria. E aqui vocês pegaram a boa que eu falei bonitinho, tá? Então, ó, trabalhando as palavras aí. Você pegou algumas, se você voltar o vídeo aí, que tá tudo certo. Empecilho. Às vezes o menino não erra aqui, é aqui no meio, né? Paralisação. E tudo que for relacionado à paralisação é com S. Então, você já vai aprendendo. Paralisar, paralisado. Então, tudo S. Sucinto, eu costumo brincar com vocês e falar que é uma palavra sucinta. Sucinto. Não tem SC. A gente aqui fica inventando aí um SC. Pretensioso. Duas vezes o quê? S. E pretensão também, ó. Pretensão. Beleza? Só para a gente já pegar aqui. Exceção é uma palavra que sempre cai em prova. Assim, ó. E, obviamente, exceto. Aí, depois, adivinhar. Olha o que acontece. Você come esse I aqui, ó. Adivinhar. Tem que ter o I. Beleza? Ansioso. Duas vezes S. Contraindicado. Tudo junto. Então, você vai vendo aí qual foi o seu domínio em relação a essas palavras. Reivindicação. Beleza? Dizenteria. Primeiro I. O Valério quer fazer assim, desinteria. Beleza? Bom, essas palavras, elas são super exploradas em prova. Por exemplo, essa caiu agora, em 2023, na FUMARC. Essa aqui vive caindo em tudo que é da banca, aqui também. Essa daqui, ó, você vai ver uma questão da FCC que cobrou essa palavra agora. Exceção, adivinhar, ansioso, contraindicado, reivindicação, disenteria. São palavras muito cobradas. Eu sempre falo o seguinte, para a gente melhorar em ortografia, a gente vai fazer muitas questões, isso é importante, e a gente vai fazendo listas. A partir das palavras que apareceram ali nas nossas questões, a gente vai fazendo uma listinha para poder treinar essas palavras periodicamente, porque a gente esquece, tá? Então tem que fazer lista, e aí de vez em quando copia sua lista, escreve 3 vezes a mesma palavra, errou a palavra, tem que insistir na ortografia dela, porque a memória, ela só vem, gente, pela repetição. Então, aqui, você tinha uma noção aí de como estava a sua lógica na ortografia mais regular possível, tá? Ô, Flávia, mas não vai cair, obviamente, um ditado na minha prova. Não vai. Então, como uma questão de ortografia, de fato, será cobrada? Ou por meio de palavras, ou por meio de frases. Então, ó, vou pegar uma questão de hífen, porque a ortografia envolve o conhecimento de hífen. Então, o hífen é um sinal empregado para unir elementos de palavras derivadas ou de palavras o quê? Compostas. Então, eu posso ter hífen tanto na formação de palavras derivadas, tipo, por exemplo, pré-natal. Pós-graduação. E nós temos um curso muito legal de pós-graduação. Bom, e posso ter o hífen também em palavras o quê? Compostas. Beija-flor. Segunda-feira. Só para você ter uma ideia. Então, obviamente, a gente sabe que o hífen ainda aparece na partição das palavras, nos processos de divisão silábica, e também aparece no uso da indicação de ênclise e de mesóclise. Flávio, não sei o que é isso, é na colocação pronominal. Vou, por exemplo, ajudá-lo nas tarefas. Então, o hífen também aparece aqui, ó. Ajudá-lo. E mesóclise, ó, dar-me-á outra chance. Vou fazer menorzinho para cá.
Então, ó, o hífen pode aparecer em palavras derivadas, em palavras compostas, no uso da ênclise, no uso da mesóclise ou na divisão silábica. Então, vamos supor que eu tivesse, por exemplo, testamento, né? Texto, por exemplo, ok? Então, uso do hífen, a gente estuda as regras de hífen, sabendo já que o hífen tem a propriedade de marcar a divisão silábica. Aparece na formação de palavras e aparece em colocação pronominal. Na ênclise e na mesóclise, beleza? Então, estudando ortografia, peguei essa questão da Universidade Federal do Paraná e todas as provas, gente, da Universidade Federal do Paraná trazem pelo menos uma questão de hífen, é super comum, tá? Então, há erro de grafia da palavra em, pensando aqui em grafia. Contra-cheque, tudo junto. Contraindicado, você acabou de ver aqui no ditado que é junto, então já vai ser a nossa resposta. Contra-ataque, separado mesmo. Contra-senso, tudo junto. Ô Flávio, mas eu não sei regra de hífen, eu não faço a menor ideia de como usar o hífen. Bom, aí vamos fazer o que a gente já estava fazendo aqui mesmo. Vamos imaginar que você está pensando aqui numa ficha. Aqui é o seu cabeçalho na ficha, ortografia. Aí, o que é que você está estudando aqui? Hífen. Mais especificamente, prefixo contra. Então, é o que você tem aqui. Aí você pode colocar uma data. Você sabe que o prazo de validade da sua ficha é de 12 meses, depois você começar a fazer de novo, porque senão, gente, o aprendizado fica realmente ali diminuído. Você tem que fazer de novo, você tem que fazer mais questões, o negócio é isso mesmo, tá? É se movimentar. Bom, aí lá no prefixo contra, a gente tem o seguinte. Contra, se eu tiver H ou A, a gente vai colocar hífen. E junto nos demais casos. E aí, o nosso objetivo é que você já vá aprendendo a fazer essas fichas, né? Então, se a gente tiver H ou A, vai se usar hífen. Se a gente tiver qualquer outra letra, vai ser junto. Beleza? Aí, colorir você pode usar como você quiser, enfim, isso não vai fazer muita diferença, tá? Então, junto nos demais casos, e aqui a gente vai ter hífen. Vamos lá. Contra, homenagem. Contra, ataque. Junto nos demais casos, contra filé, que está muito caro, contra indicado, contra cheque, contrassenso, contra razão, que é um termo do direito, contra razões, e aí vai, beleza? Então, a gente sabe que vai ser separado apenas se vier H ou A. E nos demais casos, tudo juntinho. Coloquei um caso com 2 S, um caso com 2 R's, para a gente acabar tendo ali uma dimensão. Então, pegando essa questão aqui, a gente fez uma ficha do contra. Um jeito que eu acho que é legal também de estudar, gente, é que a gente fala o seguinte: depois que você já tiver uma certa noção da matéria, né? A partir das questões, se você for trabalhando fichas, você vai ganhando um dinamismo interessante também, tá bom? Bom, aí só que a ortografia não se resume a hífen. A gente também tem dentro da base da ortografia parônimos e homônimos.
Parônimos são palavras parecidas e homônimos são palavras que apresentam a mesma grafia e ou o mesmo som. Então, parônimos são palavras semelhantes no som e na grafia, tipo, por exemplo, mandado e mandato, né? São palavras parecidas no som e na grafia, mas diferentes no sentido. Mandado no sentido de ordem, comando, né? E mandato, um período de tempo. Então, aí só para você ter uma noção. E aqui, no caso dos homônimos, são palavras idênticas no som ou na grafia. Eu posso ter homônimos perfeitos, que apresentam som e grafia idênticos, a gente depois vai estudar isso. Então, eu posso ter homônimo perfeito, homônimo homófono, que só tem o mesmo som, ou homógrafo, que só tem a mesma grafia, tá? Então, no caso dos homônimos, alguma coisa é igual. Vamos pensar aqui, por exemplo, nisso aqui, ó. Afim junto, que quer dizer semelhante. Então, minha ideia é afim à sua, é semelhante à sua. Que é diferente, por exemplo, de afim separado, que tem a ver com para, finalidade. Então, ele esteve aqui a fim de ajudar o rapaz, para ajudar o rapaz, com a finalidade de ajudar o rapaz, beleza? E aí, essa grafia, ela é aplicada, ou seja, ela precisa de um contexto. A diferença, por exemplo, no caso de homônimos e parônimos, é que a gente precisa de um contexto para trabalhar essas palavras, beleza? Eu gosto muito dessa estratégia das fichas curtas, que é essa lógica bem do flashcard, que a pessoa pode fazer manual ou por aplicativo, do jeito que ela acha mais confortável, mas é sempre muito importante, gente, o aluno ter essa noção de que o conhecimento é ativo. Você precisa fazer alguma coisa. Não adianta só o professor, né? Aliás, o sucesso e a glória, né, virão para você. É você que vai ser empossado. Então, tem que fazer alguma coisa mesmo, isso é importante, tá? Bom, aí peguei essa questão da FCC, a gente já vê que é um outro esquema, né? Frases maiores, essa daqui nem tá das maiores da FCC não, porque às vezes a gente tem frases até mais longas, tá? Assinale a alternativa em que não houve erro no emprego de palavras. Se eu quero que não houve erro no emprego de palavras, eu quero a alternativa o quê? Certa, beleza? Colocaram em xeque o tratamento dispensado aos idosos no asilo sob investigação. Você tinha que olhar aqui também, né? Tá, o sob está bem aplicado, mas o xeque está errado. Então, colocaram em xeque a diferença dessas palavras, né? Cheque, assim, no sentido de ordem de pagamento. Diferentemente desse cheque aqui, ó, que questionaram, né? Então, colocaram em xeque, questionaram, colocaram em discussão. Ah, é o cheque do checkmate. Mas não vai cair o checkmate, né? Então, aqui, ó, questionamento, discussão, beleza? Então, essas palavras são diferentes e é isso aqui que você vai trabalhar. O rapaz pediu dispensa do serviço militar, pois não tinha afinidade com a instituição. Ele não pediu dispensa, não. Ele pediu foi o quê, gente? Dispensa, com I, pelo amor de Deus. Então, ele pediu dispensa no sentido de liberação, que é diferente de despensa, que é sinônimo de armário. Local em que se guarda mantimento, né? Então, despensa um armário. O juiz infligiu pesada multa à empresa, a qual tentou recurso sem êxito. Essa deve ser a nossa alternativa. Infligiu no sentido de aplicou. Infligir, aplicar. Então, o juiz infligiu pesada multa, aplicou pesada multa à empresa, que é diferente de infringir. Infringir é o mesmo que transgredir.
Então, infringir as leis de trânsito, transgredir as leis de trânsito, né? O rapaz se mostrou ascético diante da possibilidade de recuperar o dinheiro, pois encontrou pistas para isso. Ele se mostrou ascético, assim, ó. Ascético quer dizer crente, confiante, devoto, que é diferente de ascético, assim, que é relacionado a ácido acético, né? Então, nada a ver. Então, o rapaz se mostrou ascético. Ascético no sentido de confiante na possibilidade de recuperar o dinheiro, pois encontrou pistas para isso. Ele se mostrou confiante, ok? Cumpriu seu mandato de 4 anos sem nada que o desmerecesse. Por isso, não teve dificuldade em se reeleger. Mandato, né? De período de tempo. Então, mandato, ordem, comando, pedido, diferente de mandato, que é o período de tempo. Bom, então, a gente tinha que analisar as palavras dentro do contexto. A palavra cheque estava errada. A palavra despensa estava errada, tinha que ser dispensa, né? Aqui, infligiu era a única correta, portanto, a nossa resposta. Depois eu tinha ascético, no sentido de o quê? Crente, confiante. Ô, Flávio, mas eu achava que ascético era tipo assim, que não acredita. Não, cético é que não acredita. A fulana é cética em relação ao amor, quer dizer, ela não acredita no amor. A Flávia é ascética em relação ao amor, sou totalmente ascética, tanto que eu já me casei 4 vezes. E acredito no amor, sou amiga de todos os meus ex-maridos, vivo super feliz, né? Vou fazer agora 8 anos de casada com o presente marido. E torço para que seja para o resto da vida. Agora, se não for, eu sou ascética em relação ao amor. Não é porque não deu certo de primeira que eu vou deixar de tentar. É igual concurso, gente. Ele vai tentando, uma hora dá certo. Né? Uma hora fica para sempre. Então, ascético aí quer dizer que acredita, né? Então, que é confiante. Ascético, beleza? E cumpriu seu mandato de 4 anos, mandato e não mandado, né? Que é diferente aí, no caso do texto, beleza? Então, as palavras que a gente tinha aqui e um outro modelo de questão. Então, ortografia nem sempre haverá uma questão de palavras só, né? Muitas vezes nós vamos ter uma questão que envolve frase, às vezes a gente vai ter uma questão de mistura, conteúdo, assinar a alternativa correta quanto a correção gramatical. Aí na letra A tem um erro de ortografia, na B tem um erro de frase, na C tem um erro de colocação pronominal, na D tem um erro de concordância e a E é a resposta. Então, eventualmente, a gente ainda pode ter uma questão que explore vários conteúdos, tá? Então, lembrando que dentro do conteúdo de fonética, a gente ainda estuda a acentuação gráfica. Então, a acentuação gráfica, ela trata, obviamente, das regras de acentuação das palavras e, basicamente, vai definir se a pronúncia é átona ou tônica em um determinado contexto. Então, a gente vai trabalhar tonicidade. Apesar de o acento grave, né, ser um tipo de acento, ele vai marcar a ocorrência de crase, e crase, gente, a gente estuda em análise sintática. A crase é um fenômeno sintático, não é um fenômeno fonético, tanto que nem se pronuncia, tá? Então, a crase é um fenômeno sintático. Dentro de acentuação gráfica, a gente estuda o acento agudo, o acento circunflexo, o emprego ou ocorrência do tio, que não é um acento, o tio é um sinal gráfico. Ele pode ser elevado à categoria de acento em algumas situações. Então, a gente estuda isso aqui. É o estudo da tonicidade das palavras dentro de um determinado contexto, tá? Bom, aí eu trouxe uma questão aqui da banca IDFC para a gente trabalhar. Todas as palavras foram acentuadas com base na mesma regra.
90% das questões de acentuação vão perguntar acerca de regra. Ô Flávia, quais as organizadoras priorizam a acentuação gráfica? As bancas menores exploram mais esse conteúdo. Agora, eu já vi prova do Sebrasp cobrar acentuação gráfica. É mais frequente em bancas menores. O que é banca menor? IBFC, IBGP, né? Fundatec, Universidade Federal do Paraná, que mais? FUMARC, Fundep, AOCP, aí Instituto AOCP, Consulplan. Gente, Instituto AOCP, vocês vão ver que no fundo é mais ou menos a mesma coisa, tá? Instituto Consulplan, uma banca, joga inclusive para o site da outra. São as bancas menores aí. Tem uma banca que chama Consulpan. É outra, tá? Então, essa aqui é diferente delas. E aí, outras bancas que a gente trabalha, beleza? Então, essas bancas menores exploram mais o conteúdo tipo acentuação gráfica, mas já caiu, por exemplo, no Sebrasp. Então, cobrou acentuação na prova da PRF. Por exemplo, tá? Então, isso pode acontecer. A gente tem que estar sempre ali ligadíssimo para não deixar de estudar um conteúdo que é menos relevante. Ah, Flávia, mas a VUNESP não costuma cobrar. Não costuma. A FGV não costuma cobrar. Não costuma. Beleza? Mas essas bancas menores, tipo IDECAN, sempre tem uma questãozinha de acentuação gráfica. Então, essas bancas menores realmente vão priorizar esses conteúdos, tipo justificar o emprego de acentuação gráfica, beleza? Bom, aí trouxe uma questão bem nesse estilo para a gente trabalhar. Todas as palavras foram acentuadas com base na mesma regra, exceto baú, você, café, marabá e português. Aí você vai lá analisando. Ah, Flávia, mas eu não sei nenhuma regra. Não tem problema. Vou ajudar você aqui. Ó. Na palavra baú, embora ela seja oxítona, esse acento se deveu a uma outra coisa. Ele se deveu ao fato de haver um hiato tônico. Então, a justificativa aqui é um hiato tônico. Na palavra você, eu tenho aqui uma palavra que é acentuada por ser uma oxítona terminada em E. Na palavra café, eu tenho uma oxítona terminada em E. Marabá, eu tenho uma oxítona terminada em A. Português, eu tenho uma oxítona terminada em ES. Beleza? Bom, a gente sabe que tem uma regrinha de acentuação que fala assim, ó, acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, mais em e o que? Ens. Então, acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O, em e ens. De modo que a minha resposta vai ser a letra A. Baú é acentuada por uma regra especial. Esta regra de baú é um hiato que? Tônico. Então, baú é acentuada por uma regra especial. Recebe acento com base em regra especial.
Beleza? Então, na palavra baú é isso. Se eu quero todas com base na mesma regra, exceto a palavra baú, que é uma regra especial de acentuação gráfica. Então, isso mostra para o candidato que não adianta ele saber acentuar. Ah, mas eu sei que a palavra tem ou não acento. O problema é o seguinte, você precisava também conhecer as regrinhas, porque as bancas, de uma maneira geral, vão perguntar se o acento se justifica com base na mesma regra ou não. Então, não vai ser uma questão só de há acento na palavra ou não. A gente quer saber se o acento se justifica com base na mesma regra ou não, beleza? E, por fim, divisão silábica, que é um conteúdo que está dentro de fonética. Então, a divisão silábica se ocupa do estudo de regras de fonética e ortografia na propriedade da divisão das palavras. Então, o som, obviamente, gente, interfere na divisão silábica. Às vezes a gente fala assim, mas eu não sei se fica junto ou separado. A referência é a pronúncia. É claro que nós vamos fazer tanto exercício que a pronúncia vai ficando mais intuitiva e você vai tendo uma noção melhor de como dividir as palavras. Mas a pronúncia é uma referência aqui. Agora, se a gente fala errado, costuma dividir errado. Por exemplo, assim, ó, vamos pegar uma palavra tipo essa daqui, ó. O certo é gratuito. O problema é que há pessoas que vão falar gratuito. Aí fala errado, divide errado, né? Gratuito. Aqui a gente tem um ditom. Então, obviamente, a pronúncia é referência. Se você não souber falar a palavra, vai ficar meio difícil mesmo. Para a divisão silábica. Não tem jeito. Então, a pronúncia é uma referência para a divisão silábica. Não tem jeito, gente. Eu gostaria que não fosse. O Flávio, não tem jeito de eu decorar uma coisa. Não tem jeito. Tá? Então, a pronúncia ela é uma referência para a divisão silábica. E vamos lá para a nossa última questão deste bloco, para você fechar aí a lógica de fonética. O que a fonética estuda como um todo, né? Lembrando que a gente vai ver cada um desses assuntos detalhadamente. Então, há erro de divisão silábica em... Claro que isso aqui também vai ser explorado por bancas menores. Então, o conteúdo mais cobrado por bancas menores, né? Nunca vi uma questão da FCC de divisão. Por exemplo, no concurso Assembleia, a FUMAC resolveu cobrar uma questão de divisão, né? Na prova de consultor do processo legislativo. Imagina, o menino está fazendo um concurso de analista para ganhar mais de 10 mil e foi submetido a uma questão de divisão silábica, tá? Então, é a vida. Bom, no caso aqui, a palavra sublinhar está dividida errada. Ó, eu tenho o seguinte, sublinhar. Como é uma consoante com outra consoante, isso aqui fica separado. Porque esse sub que está aparecendo aqui é um prefixo, tá? Ele vai entrar numa regra de prefixo monossilábico. Então, consoante mais consoante separa. No caso, sublinhar, beleza? Não posso fazer sublinhar. Então, resposta letra A. Ô Flávio, mas eu não sei essa regra. Não se preocupe. O conteúdo será visto. Uma banca tipo a Cesgra Rio, a própria Indecan, IBFC, são bancas que cobram divisão silábica com uma certa regularidade, tá? Economia, tudo separadinho, tá certo? A gente tem um hiato aqui. Opção, consoante solta, fica na sílaba anterior, certo também. Tungstênio, ó, um monte de consoante solta, sílaba anterior e aqui um ditongo. Então, a palavra sublinhar, a gente tem aqui, ó, prefixo monossilábico seguido de consoante. Aí, ó, fica separado. Flávia, como assim, ó? Vamos lá. Sublingual. Aí, vamos outra palavra, por exemplo,
bisneto. Aqui, ó, tá vendo? Então, prefixo monossilábico, sub, bis, seguido de consoante, ele vai ficar separado. Sublinhar. Consoante com consoante, fica o quê? Separado, beleza? E aí nós vamos aprendendo essas regras ao longo do curso. Aqui você pode até fazer uma fichinha. Nós vamos aprendendo essas regras ao longo do curso. Então você já sabe o que é fonética estuda. Para a gente arrematar aqui, ó. Ah, Flávia, o que é fonética estuda mesmo? Então, ó, pensando na fonética, que é essa parte da gramática, né, que a gente está estudando aqui, ó. Você está pensando numa mapinha mental. O que a fonética estuda? Ah, a fonética estuda os conceitos fonéticos. E aí você pode até desdobrar esses conceitos já, ó. Fonema, dígrafo, dífono, encontro consonantal, encontros vocálicos, que isso aqui é o que você precisa saber no fim das contas, né? Aí nesses encontros vocálicos, ditongo, tritongo, hiato. Então ela estuda conceitos fonéticos, né? Ó, tá compreendido isso aqui. Ela também vai estudar ortografia. Aí, na ortografia, a gente tem as regularidades, a gente tem as irregularidades ortográficas, né, as exceções. Muita coisa de irregularidades, né? A gente vai ter, obviamente, né, algumas outras questões importantes aqui, tipo parônimos e homônimos. Então, irregularidades, né? Uso de hífen. E emprego de certas palavras, que são aquelas que vão cair mais em prova. Emprego de porquê, né? E a gente vai trabalhar também algumas expressões. Na medida que, né? À medida... Você vai trabalhar à medida que, na medida em que, né? Isso não fica assim. Então, dentro de ortografia, você já sabe que você tem que pensar nessas palavras aqui. Aí você tem acentuação gráfica. A acentuação gráfica, gente, ela é muito importante a gente pensar assim, ela é dividida em dois grupos, tá? Que a gente chama de regras gerais e casos o quê? Especiais. E a gente tem a divisão silábica. Pronto. Então, isso aqui está compreendido dentro de fonética. É basicamente isso aqui que a gente precisa trabalhar. Isso aqui é só para você ter uma noção. Claro, Flávia, nossa, põe uma coisinha no mapa. Ah, gente, gasta meu tempo com isso não. Depois você gasta seu tempo aí, que a gente já vai para a próxima aula, né? Aí depois você pode dar uma, né? Dar uma, como diz o outro, embreguetada nisso aqui. Tá? Eu sou bem monocromática para quase tudo. Tipo assim, eu sou igual aos meninos que não gostam de colorir, sabe? Mas aí depois você dá uma mexida aí, só para a gente ter uma noção do que pode ser cobrado desse conteúdo de fonética. Bom, você ainda pode aproveitar o seu mapa para fazer uma coisa que eu acho que de repente vai ajudar você a quando precisar voltar, né? Por exemplo, divisão silábica e acentuação gráfica são conteúdos mais recorrentes em bancas o quê? Menores. Ortografia é o único desses aqui que a gente pode falar que todas as bancas. Esse daqui a gente excluiu algumas bancas. FCC, FGV,
Sebrasp, como são bancas que fazem muitos concursos, VUNESP, esse aqui a gente tirou, não cai, tá? Geralmente você não vai encontrar questões dessa matéria. Aqui, ó, a acentuação gráfica é mais comum em bancas menores, pode aparecer em bancas maiores, porque a gente já começa o nosso curso, né, gente, organizado, já sabendo aí quais são as suas prioridades, porque cada aluno, obviamente, vai fazer uma coisa, e aí você já tem uma noção de como esses conteúdos são cobrados. Tudo isso aqui a gente vai estudar depois que a gente já terminar o tópico partes da gramática. Ainda não terminamos, não. Então, vamos lá para o próximo bloco, que a gente vai trabalhar partes da gramática ou retorno.